Então, como o nosso tema, a gente trata da Segunda Guerra Mundial e os super soldados e o ocultismo ali, né? Esse tema é super interessante. Já abordado, né? Desde Indiana Jones, Hellboy. Poxa, exatamente. A gente... Existia essa busca mesmo. Existia. Isso está documentado Não só pelo nazismo, mas também os Estados Unidos fez também testes psíquicos. Sim. Total. Com soldados e tudo mais. Exato. É mesmo. Vou dar o nome dos projetos todos dos cientistas e das universidades e das bases militares, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o projeto Stargate, que era para criar paranormais do exército, era no Fort Meade, né? E está muito bem documentado no livro Os Homens que Encaravam Cabras, né? O livro, não o filme. Que encaravam cabras, que coisa específica. Então, o que aconteceu? Aí isso é anos 70, depois eu volto na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram a realmente acreditar que os russos tinham espiões paranormais, por causa de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo, algumas das quais a gente vê um pouco em Stranger Things, né? Aquele tipo de coisa. Porque, vou dar um exemplo, códigos códigos atômicos que um general tinha, vazaram. Então o que eles pensaram? Pô, esse cara passou esses códigos altamente sigilosos para os russos. Só que aí o que eles fizeram? Eles espionaram o cara durante um bom tempo e viram que ele não tinha comunicação nenhuma com nenhum russo ou com ninguém, que ele realmente não passou. Uma galera começou a desenvolver uma teoria que pareceu muito louca na época, que eles falaram o seguinte: olha, eu já sei como os russos roubaram esses códigos. Os espiões paranormais russos acessaram o sonho do general e roubaram através do sonho dele. Tipo Inception. Tipo Inception do Christopher Nolan. Pra você ver como é que Christopher Nolan brinca com coisa que tem fundo de verdade. Deve ser mentira, mas tem fundo de verdade, né? Então começou essa história. Aí, um cara que era o general Albert Stubblebine, que ele infelizmente falecido já, era general 3 estrelas do exército, ele comissionou um coronel chamado Jim Cannon para pesquisar isso aí. Ele chegou para esse cara e falou: ó, eu vou te dar 2 anos para você se disfarçar e descobrir essa parada se é real. Aí beleza, o cara sumiu do mapa 2 anos, voltou, cabeludão, hippie, com a roupa toda estampada, paz e amor, né? Flower Power. E voltou com um documento desse tamanho chamado Batalhão da Primeira Terra. First Earth Battalion, ou Primeiro Batalhão da Terra, melhor traduzindo. Ele falou: aqui tá tudo que eu descobri, como é que faz, o que eles fazem, como é que é o protocolo e tal, é só aplicar. Aí o cara falou: pô, mas como assim? Então eles começaram a pegar alguns paranormais. O primeiro que eles usaram foi um cara chamado Ingo Swann, é o nome dele, e eles começaram a fazer umas pesquisas num negócio chamado SRI, que é Stanford Research Institute. E o físico que era o responsável era um cara chamado, tá vivo ainda, Hal Puthoff. E nessas pesquisas, o que eles faziam? A ideia era a seguinte, ó, no prédio do outro lado da rua tem um armário com o número 13. Dentro desse armário, na gaveta 4, tem um desenho que a gente botou lá. O que tá desenhado nessa folha de papel? O cara tinha que descobrir. Aí, a maioria das vezes eles erravam. Às vezes eles acertavam. E aí os caras estudando esse Ingo Swann, eles perceberam que quando ele acertava, ele tinha uns tiques nervosos, assim, dava umas piscadas. E eles falaram: quando ele acerta tem esse tique. Então eles fizeram uma análise das ondas cerebrais dele, descobriram o que acontecia no cérebro dele quando ele acertava. Sim. E em cima disso, eles criaram o protocolo daquilo que ficou conhecido como Remote Viewing, que é visão remota, que é o cara conseguir, através de desenhos e de uma percepção extrasensorial, descobrir coisas que estão à distância. Então aí eles refinaram de um acerto de 20% para um acerto de 70%, por exemplo. E, por incrível que pareça, um dos caras que participaram dessa primeira fase do projeto foi ninguém menos do que o Uri Geller. É mesmo? O Uri Geller participava. O cara que entortava garfos. Entortava os garfos. E, inclusive, o livro Os Homens que Encaravam Cabras, que é bem diferente do filme. O filme é uma comédia em cima de uma história real. Mas representa os personagens originais do filme, que é o Joseph McMonagall, o Major Ed Dames, o Jim Channel, né? O Jim Channel é o Jeff Bridges que faz. O Major Ed Dames é o Kevin Spacey. O Ewan McGregor faz o papel do jornalista, do John Ronson. Então, o livro começa com o jornalista entrevistando o Uri Geller.
Pô. E ele falando, eu participei desse projeto mesmo, projeto Stargate. A história do Uri Geller é muito estranha, porque o Uri Geller, ele era membro do exército de Israel, e dizem... Tá lá, mora lá. É israelense mesmo, né? Daí o nome, né, diferenciado. Ele, aí o Ingo Swann, esse é o Ingo Swann. Tá mostrando ali o remote viewing, né, os desenhos. Tem desafios ao vivo que eles fazem, é sensacional. O cara acha a criança perdida. O cara... fizeram um com o outro cara, que é o Joseph McMonagle. Um jornalista da BBC tava na rua e ele tinha que desenhar onde o jornalista tava. Ele desenhou perfeito a ponte, a torre, em tempo real. Então é um negócio impressionante mesmo. Ó, o Uri Geller entortando os garfos lá. Então a história do Uri Geller é muito interessante porque dizem, né, que, por exemplo, ele tava assim no quartel, aí passava um blindado, ele encostava um blindado e parava. Pô. Aí ele entrava num prédio e fazia uns negócios lá, caía a luz do prédio. Então ele fazia essas brincadeiras assim pra divertir a galera, né? Tinha alguma coisa. Tinha algo estranho, né? E aí ele previu aquela situação que aconteceu em Munique, que pegaram os atletas de Israel, né? Tô tomando cuidado com os termos aqui pra não dar zebra. Que infelizmente vários acabaram perdendo a vida. Fez um filme também. Exato. Então, o que ele fez? Ele, através, usando essas técnicas, ele visualizou isso. E ele falou pro pessoal, não mande os atletas para essa Olimpíada que vai dar problema. Os caras zoaram ele e aconteceu. Aí ele falou, nunca mais trabalho para vocês. Nunca mais, porque vocês não acreditaram em mim, várias Olha o vidas. que aconteceu. Aí ele foi trabalhar para a CIA. E pro exército americano fazendo o projeto Stargate. Então, assim, o Uri Geller participava e... O major general, né, que é o general Albert Stolbobein, ele falava que o objetivo último deles era desenvolver... São habilidades, assim, como essa de remote viewing, mas o topo seria matar uma cabra só olhando para ela. Ah, por isso o nome. E aí os caras perguntaram, mas vocês chegaram a esse ponto? Ele falou, chegamos. A matar? Ele falou que sim. Porra! O John Ronson no livro, que é um livro de jornalismo investigativo, né? Não é um livro de teoria da conspiração. Inclusive o cara é cético, né? Ele vai pesquisando, falando, não acredito, acho que é mentira, esses caras são loucos. Mas ele falou que ele viu um dos caras dar um nocaute num camundongo. Ele achou até que o camundongo tinha morrido. O camundongo tava numa jaulinha, aí o cara ficou olhando pro camundongo, do nada o camundongo caiu. Porra! Caiu de barriga pra cima. Mas depois ele voltou. Ele falou, isso foi o máximo que eu vi. Eu nunca vi ninguém matando cabra olhando, não. E ele dizia também que o objetivo era os caras passarem por paredes. Conseguir passar pela parede, né? E aí, então, daí o nome Os Homens que Encaravam Cabras, que criou esse projeto Stargate, que é o primeiro batalhão da Terra. Isso tudo nos anos 70? Isso nos anos 70, mas o projeto continuou. Na verdade, o que aconteceu? Quando esse projeto chegou na mídia, aí eles tentaram dar uma escondida no projeto. O que eles falaram? Não, esse projeto já teve, mas a gente está encerrando porque a taxa de acerto é muito pequena. A taxa de acerto é só 20%. Aí o Joseph McMonagle, que é eu acho, não sei se ele é sargento do exército, ele tá com 80 anos já. Ele falou o seguinte, olha, não é bem assim. Por quê? A nossa taxa de acerto era 20%, isso é verdade, mas tem um porém. O que a CIA e a inteligência do exército, da Marinha e da Aeronáutica não conseguia resolver, assim, os casos irresolvíveis, eles passavam pra gente. Pro projeto Stargate. Ou seja, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Ah, tá. Que é uma taxa maravilhosa, pô, não é não? Então, o que aconteceu? Eles fizeram o que no meio da inteligência chama um hangout limitado. Um limited hangout. O que é isso? Quando a mídia descobre uma coisa que não deveria descobrir, eles apresentam um pedacinho do negócio e falam, não, realmente existe essa coisinha aqui, e eles escondem o resto do projeto e mudam o nome e mudam o lugar. Entendi. Então, o que o John Ronson falou é que o projeto continuou, principalmente foi reavivado depois do dia 11/9/2001, lá em Nova York, né, das Torres Gêmeas, eles reativaram esse projeto. Então, dizem que esse projeto está em força total aí até hoje, já é a, sei lá, 10ª geração desses soldados paranormais aí. Mas é um projeto altamente classificado, né? Então, são grupos bem restritos aí. Mas hoje a gente tem documentação disso, né? Existem... O próprio livro do John Ronson, que é Os Homens que Encaravam Cabras, é uma boa documentação. A Operação Paperclip, né, que é famosa. O que acontece? Quando... O que era essa operação? Quando os americanos venceram a Segunda Guerra, em vez de mandar todos os cientistas top de linha alemães para cadeia, eles deram salvo-conduto para alguns, né? Vem aqui.
Ele fala, ó, tem duas opções. Ou você vai pro Chilindró eternamente, pega até uma pena de capital aí, ou você vem trabalhar pra cá. Qual que você prefere? É a história do Wernher von Braun, né? O Wernher von Braun era da SS, que era top de elite dos caras, né? O cara tinha que comprovar 10 gerações de raça ariana pra conseguir participar da parada. É difícil, né? Fazer essa genealogia aí. Você volta quase em Adão e Eva, né? Total. Esse cara criou a NASA, pô. Foi cooptado, falou, ó, pô, a gente gosta muito de você, você é um cara brilhante, então... Ele fazia pesquisa de propulsão. Ele era um cientista aeroespacial, né? Ele que fazia as aeronaves, né? Da Luftwaffe, né? Que é a Força Aérea Alemã. Ele que fazia os foguetes, os mísseis e as aeronaves. E devia estar muito à frente da galera. Tava bem à frente. É um negócio assim que você assiste lá Capitão América Primeiro Vingador, você vê o Caveira Vermelha, né? Aquele grupo ali da Hydra. É. Então, é como se a Hydra existisse mesmo, só que fosse esse grupo dos caras do ocultismo, né? Você vê o Caveira Vermelha falando que a gente vai restaurar o poder dos deuses e tal. Era isso. Essa ideia. Era essa ideia. E o... Esqueci o nome do coroa lá, que era o criador lá da Marvel lá. O Stan Lee. Stan Lee. O Stan Lee se inspirou nessas histórias, pô. Ele conhecia isso tudo, né? Então, com o projeto Paperclip, quando os Estados Unidos pegam o Wernher von Braun, o Joseph Mengele, toda essa galera, e levam esses cientistas top para os Estados Unidos, eles não levam apenas os engenheiros espaciais, eles levam também os ocultistas, né? Então, uma parte da CIA vai trabalhando em cima de controle mental, controle comportamental, e é por isso que o projeto MK Ultra é com a letra K, eu sempre lembro essa ideia, né? O projeto MK Ultra não é teoria da conspiração, foi documentado na Comissão Church em 1974 nos Estados Unidos. Eles tentando investigar os assassinatos ilegais que a CIA estava fazendo, eles esbarraram nesse projeto de controle mental da CIA, né? Que usava substância para tentar manipular os caras para cometer atrocidade lá e matar os outros, né? Fazer uma lavagem cerebral no cara. Né? É. Então, eles esbarraram nesse negócio chamado MK Ultra. Eu falo, por que é mind control? E por que o K? Por que o K? Porque é em alemão, pô. Controle. É controle em alemão, né? Com K. Então, vem da Alemanha isso. Vem do Mengele. Eles já estavam trabalhando em cima disso. Mas a gente tem, por exemplo, a história de um cara que eu não sei o nome real dele. O codinome dele é Robert Duncan O'Finnan. Esse cara diz que ele foi cobaia de um projeto de super soldados. Inclusive, ele processou o estúdio do Identidade Bourne dizendo que é plágio da história pessoal dele. Porra. Só que ele perdeu, né? Acho que ele não conseguiu provar que era plágio dele. Apesar de que ele tinha escrito um livro antes chamado Innocence Turned Deadly, né? Inocência transformada em algo mortífero. Com o nome, né, o pseudônimo dele, Robert Duncan O'Finnan, que conta uma história parecida com a Identidade Bourne, né? Então acho que ele tentou falar, não tô dizendo que a história é real, mas eu publiquei um livro sobre isso e vocês fizeram parecido, né? Então esse cara diz isso. E qual que é a história dele? A história desse cara é o seguinte, ele sempre teve uns pesadelos estranhos, negócio de guerra, ele dando tiro, bomba e tal, mas ele nunca participou da guerra do Vietnã nem nada. Sonhos reais. Pesadelos reais, assim. Então ele tinha esse tormento, ele era um cara meio problemático por causa disso, né? Que ele tinha uns transtornozinhos. Só que aí o que acontece? Ele chega a um ponto que quando ele tinha mais ou menos uns 30 anos, eu acho que isso é, sei lá, meados dos anos 80, ele começou a ter, os americanos chamam de daydreaming também, começava a ter essas paradas acordado, não só sonhando. Aí ele falou, pô, tô ficando louco, né, pô? Aí fez tratamento psiquiátrico e tal, ninguém conseguia descobrir o que era. E aí ele disse que de repente ele tava dirigindo, ele era do Kentucky, se eu não tô enganado, interior dos Estados Unidos, um cara assim do interiorano mesmo. Mas um cara que praticava artes marciais, fortão, né, musculoso e tal. E ele falou que uma carreta jogou ele para fora da estrada, o carro capotou. E aí o que aconteceu? Levaram ele pro hospital, ele quebrou algumas vértebras. Ele mostra ressonância com as vértebras tudo quebrado até hoje, mas ele, tipo o Doutor Estranho, ele anda, fala, faz tudo mesmo. Sim. Com tudo quebrado, né? Esse cara disse que quando jogaram ele para fora da estrada, ele foi pro hospital e botaram ele numa máquina de ressonância. Ele disse que na hora que ele entrou na máquina de ressonância, aí embaralhou tudo. Ele começou a ver aquelas cenas, ele falou, cara, tô louco, vou morrer e tal. E aí ele
ele falou, cara, tô totalmente louco. Começava a vir as imagens de tiro, não sei o quê. E aí ele, uma vez, ele tava na rua, aí um cara cumprimentou ele. Falei, e aí? Aí ele, pô, não te conheço não. O cara, pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, o que no Vietnã, pô? Como assim? Nunca lutei no Vietnã, não. Esse coroa faleceu. O coroa chamava Dave Corso, era o nome do cara. É o nome real mesmo. O outro é um nome fake, né? Que é Robert Duncan O'Fine. E aí ele falou, não, cara, a gente participou lá, você era moleque. Porque o cara era bem mais velho que ele, né? Aí ele falou, pô, eu participei da Guerra Vietnã com 15 anos. Ele falou, você era de um pelotão especial de paranormais e tal. Aí ele, que isso, rapaz, tá maluco? E o cara falou, não, peraí, deixa eu te contar essa história. E aí o cara conta a história pra ele. E ele fala, cara, então a minha memória da minha adolescência é toda fake, pô. E aí ele começa a conversar com os amigos. Poxa, quando eu tinha entre 14 e 18 anos, eu tava onde? Os caras falaram, sei lá, cara, você sumiu, seu pai falou que você tinha viajado, que você foi estudar fora. Aí ele falou, mano, eu me lembro da gente aqui na cidade natal. Aí ele descobriu que as memórias dele eram meio falsas. E aí... Cara... Aí ele falou, cara, se eu fui do exército, deve ter algum registro. Aí ele só achou um registro dele tendo um atendimento médico no exército. Um boletim médico dele. Então ele achou, tipo, uma prova de que ele fez alguma coisa no exército, mas ele não se lembra. E aí... Total Recall lá, o... Tipo, Vingador do Futuro, né? Nesse nível. E aí, hoje a gente sabe que implante de memória falsa é um negócio meio fácil, né? De fazer. É mesmo? Através de manipulação mental. Sensões de... Porque a gente sabe que quando a memória é bem plástica, né? Bem fluida. Quando você lembra, ela é como se tornasse editável novamente. Hoje isso é muito usado para transtorno pós-traumático para militar, né? Para o cara tentar refazer essas memórias e substituir por memórias positivas, né? Então, o que ele descobre? Ele descobre, assim, a conclusão, né? Que quando ele tinha 6 anos, ele descobriu que o pai era da CIA, ele não sabia. O pai era um agente secreto da CIA. E o pai ofereceu ele para um projeto abaixo do guarda-chuva MK Ultra chamado Project Talent, Projeto Talento, que era um projeto de super soldados. Qual que era a ideia? O pai levou ele para um centro comunitário lá da cidade, e aí ele chegou lá, tinham várias crianças sentadas no chão tentando montar quebra-cabeças. E aí deram um quebra-cabeça bem complexo para ele, que uma criança de 6 anos teria muita dificuldade de montar, e ele montou. Só que aí ele falou que quando ele montou, uma mulher falou com um sotaque meio alemão, falou, encontramos um, we found one, só que com um sotaque estranho. E ele descobriu que essa mulher era alemã mesmo, o nome dela era Helga, e ela veio com o projeto MK Ultra, Paperclip, quando eles trouxeram esses cientistas alemães, e ela estava trabalhando na CIA fazendo esse projeto. Como é que era o projeto? Primeiro, quando ela falou encontramos um, não é encontramos um gênio, é encontramos um receptor. Porque ela estava controlando a mente dele à distância, por telepatia. O quê? Entendeu? Aí, o que ele contou é isso, né? Sei. Então ela montou o quebra-cabeça através dele. Cara... Ela pilotou ele. Sei. Então ela ia de criança em criança tentando pilotar. E não conseguia. Ela conseguiu. Por quê? Ele diz que o paranormal, que não é o guerreiro, é o sender, é o que envia. E o soldado paranormal é o receiver, é o que recebe. Então ele foi treinado para ser o soldado paranormal que recebe as coordenadas do paranormal, que é só o psíquico. Então, e outros foram treinados para ser só os paranormais, sem ser soldados e saber dar tiro e jogar bomba. Então ela estava procurando esse receptor, ela encontra ele, aí o que eles fazem? Esse cara, ele não... Aí a teoria do Manchurian Candidate, né? Que é um filme antigão com o Frank Sinatra fazendo o papel principal. Então, assim, segundo o Robert Duncan O'Fine, pegando o fio da meada, fracionaram a mente dele. Numa dessas personalidades, ele era um cara com habilidades excepcionais, assim, tipo... Sabia dar tiro com todas as armas, pilotar todas as aeronaves, qualquer tanque de guerra, trator, o cara pilotava tudo. Criaram um pelotão de adolescentes paranormais. Lembra um pouco aquela cena do Dr. Manhattan lá, assim, no Watchmen. No Vietnã? No Vietnã, lembra quando ele chega e faz assim, os caras explodem? A cena que o cara, o Dave Corso, a coroa, disse que eles estavam cercados no Vietnã. Vê se acha essa cena, cara, do Dr. Metrópolis.
Dr. Manhattan. Parando, A Guerra do Vietnã, né? Ou no quadrinho ou no filme. Ele Deve faz ter essa assim, cena. vem ele gigantão, né? Grandão com a mão. Bonita essa cena. Aí ele disse que os caras estavam cercados, os americanos, e veio um helicóptero, desceu com as crianças, com a galera, e eles só fizeram assim, os soldados vietnamitas tudo morreram. O cara mandou essa. Aí esse Robert Duncan O'Finnan disse que o caminhão jogou ele para fora da estrada, porque ele diz que muitas das vezes, quando você começa a fazer isso com a criança, chega nos 30 anos, começa a fundir o motor, ela começa a ter problema psiquiátrico, as personalidades começam a embaralhar uma com a outra. Entendi. E ele diz que o que impede esse embaralhamento da personalidade é um implante cerebral. E aí ele foi num programa... Lembra do Jesse Ventura, cara? Não. O Jesse Ventura... Lembra do Predador? Aquele primeiro Predador? Que tinha um bigodudo? Sim. Que morre meio no início do filme? É esse cara. O Jesse Ventura, ele tem uma experiência interessante de vida, porque o cara foi ator, fez filme hollywoodiano. Segundo ele, foi Navy SEAL, que é fuzileiro naval, foca dos fuzileiros navais, que é a tropa de elite da Marinha, que é um dos top, né, das tropas de elite. Ele foi lutador ele foi wrestler, né? Lutou wrestling, tipo o Hulk Hogan da vida. E ele foi governador do Arkansas, maluco. Porra. Então o cara tem a experiência da indústria do cinema, tem a experiência do exército, tem a experiência da política. Então ele tem uma história de vida interessante para interpretar o mundo, né? E ele tinha, eu não sei se o programa existe ainda, num canal chamado True TV. Esse canal tinha um programa chamado Conspiracy Theory, Teoria da Conspiração. O segundo episódio da primeira temporada é Super Soldiers, Super Soldados. Esse Robert Duncan O'Finnan participa e ele mostra as ressonâncias magnéticas com os implantes que ele tem no corpo. E? No cérebro, na mão e no ombro e na base da coluna. Aí a cena, né? A cena. Ele chega... Eu lembrei dessa cena, né? Pô, os caras morreram só fazendo assim com a mão, né? Então, que ele diz? Que quando os caras jogaram ele pra fora da estrada, eram os caras querendo matar ele, porque ele é um arquivo vivo, pô. Ele teria... Segundo ele assassinou várias figuras de alto nível aí que morreram na história, foi ele que matou. Tipo o Soldado Invernal mesmo. Lembra a Natasha, a Viúva Negra, falando do Soldado Invernal? É um mito. Ninguém sabe se ele realmente existe, né? Mas eu sei que ele existe, que eu já lutei com ele em algum lugar. E ele que assassinou várias pessoas importantes no mundo. Inclusive, no filme, ele mata lá o pai do Wakanda, né? Então, é como se ele fosse um... Segundo ele teria feito esses assassinatos de alto nível, mas ninguém sabe quem fez, como é que foi. Então, ele disse que os caras tentaram matá-lo jogando pra fora da estrada, mas ele não morreu. E quando meteram ele na máquina de ressonância magnética, fritou o chip da cabeça dele. Aí as personalidades embaralharam e ele começou a lembrar de tudo. Achou que tava ficando maluco, entendeu? Esse cara, ele mostra a ressonância com o pescoço todo quebrado. E esse maluco, eu não sei como é que tá hoje, porque ele tá bem coroa já. Ele levantava 300 quilos, assim, ó. Com o pescoço todo quebrado. O cara não só anda, ele pega peso. Que é uma parada meio insana, não faz sentido como é que ele faz isso. Ele diz que uma vez... Ele tava num bar, começou uma briga de bar, o cara veio pra cima dele, ele falou que viu o cara em câmera lenta. E ele falou que ele deu tanto soco no rosto do cara que quebrou o pescoço do cara. Aí, cara, eu lembrei do filme com Robert Downey Jr. do Sherlock Holmes, que ele luta com o cara e ele vê o cara em câmera lenta, né? E ele vai batendo no cara, né? Ou aqueles filmes do Mercúrio, The Flash, né? Como se fosse isso. Eu falei, cara, pô, tá muito louca essa história. O cara tá falando coisa que a gente vê nos filmes todos. Depois ele disse que ele tava viajando, ele dormiu naqueles motéis de estrada lá nos Estados Unidos. E aí ele ouviu uma criança gritando, socorro, né? Help. Ele disse que ele acordou e passou por dentro da parede, apareceu no quarto da criança. Aí a mãe... Fisicamente ou fisicamente? Fisicamente. A mãe entrou no quarto e começou a gritar, o que você tá fazendo aqui? Vou chamar a polícia. Ele falou, não, vim ajudar sua filha, que ela gritou. Ele falou, caraca, eu passei por dentro da parede. E aí depois você vai ver os homens que encaravam cabras, a ideia era essa, passar pela parede, né? E inclusive o filme começa com uma zoação do cara vindo correndo, tentando passar pela parede, dar uma cabeçada, bate de cara, né? O general Albert Sobelbein, cara, que era o líder desse projeto Stargate, ele tem umas entrevistas que ele fala Sabe que inventaram uma coisa que dá pra ver através das paredes, né? O quê? Janela. Facilita, né?
Achei que era aquele esquema de botar o copinho, né? Aquilo é pra Botar o escutar, copo, né? As crianças, As brigas dos vamos vizinhos. espionar aí e tal, né? Então, o Albert Stubblebine, ele falava, cara, se você parar pra pensar que uma parede é feita de átomos e que entre os átomos há espaço, tem mais espaço do que matéria. Sim. Aí eu falei, meu irmão, ó o papo do cara. O cara é general 3 estrelas do exército. Porra. Ele foi chefe da inteligência do exército durante 10 anos. Não é um cara palhaço, idiota. É um cara de altíssimo nível. E ele que comandava essa galera. Cara. Isso é o que a gente sabe. Imagino que a gente não sabe, né? Então, ele conta outras histórias, por exemplo, que ele tava correndo na neve no inverno, né? E aí, de repente, ele começou a ouvir um barulho de moto. Ele falou, pô, quem que tá andando de moto na neve? E aí, quando ele olhou, o que ele viu? Os Ghost Riders. Dois caras numa moto, a moto totalmente preta, os caras totalmente pretos. E ele falou que anda armado sempre, né? Aí a moto veio chegando perto, ele correndo, ele parou de correr e ficou olhando pra moto. A moto vindo, ele puxou a pistola, apontou pros caras. Aí os caras fizeram assim, o cara de trás fez assim com a mão, com o dedo. E fez assim nele, ó. E saiu. Ele falou que ele ficou 2 meses internado com um vírus lá que ninguém sabe o que era. Cara. O cara só fez assim. Ele falou, sabe o que era isso aí? Ele falou, o Dave Corso era Projeto Talent primeira geração. Eu era a segunda. Esses caras são 5ª geração mesmo. Os caras fazem coisa que eu não faço nem ideia. O cara quase me matou só fazendo uma brincadeira com o dedo em cima de mim. Me jogou um vírus, sei lá, que o cara me amaldiçoou. Ele falou que ficou internado, quase morreu, ninguém sabe o que ele teve. Então, assim, é verdade isso? Provavelmente não, mas as histórias são interessantes pra caramba, né? São, cara. Ele tem os implantes, ele mostrou isso, tem a imagem. Isso é comprovado. Isso é comprovado. Ele tem o registro que ele participou do exército, isso é comprovado. O projeto Stargate existe ou existiu, isso tá bem documentado. Agora, assim, é muito fora do nosso cotidiano, né? Pra gente falar, pô, cara, não leva mal não, mas não dá pra acreditar nessa parada. Eu não tô exigindo que ninguém acredite, eu mesmo não acredito em tudo. Mas, assim, existiram os projetos dos super soldados e eles continuam provavelmente rolando até hoje, né? Uma coisa simples que os alemães tentavam fazer é que a gente, quando pesquisa super soldado, encontra substâncias químicas que fazem o cara conseguir descansar dormindo quase nada. O soldado, né? Tipo, o cara dorme 1 hora, toma uns comprimidos lá e ele consegue ficar, tipo, 23 horas em guerra, dormir 1 hora, mais 23 horas, entendeu? Então tem esses desenvolvimentos. A China tá fazendo muitas pesquisas nesse sentido, de aumentar as capacidades físicas dos soldados, né? Então, só Deus sabe o que rola lá, né? Porque lá as restrições governamentais para determinadas pesquisas são menores, né? Até para clonagem, essas coisas todas. Então, assim, essa é um mundo interessante que parece ser esquizofrenia, mas quando você pesquisa com calma, você encontra essa documentação. E ele diz que várias vezes ele sofre ataque espiritual. Ele falou que esse processo dessa criação desses super soldados envolve um negócio chamado Trauma-Based Mind Control, né? Que é controle mental baseado em trauma. Mas não é só isso, tem também um negócio chamado em inglês que é SRA, que é Satanic Ritual Abuse. Então mistura ciência, controle mental com ocultismo. Então tem forças que eles recebem que são forças espirituais, que são seres espirituais que o cara faz uma aliança com esse ser e dá força para ele. Quando ele falou isso, que a força que ele tinha no braço vinha do implante que ele tinha no ombro, e ele tinha um implante no cérebro e tal, eu me lembrei de uma história, cara, de um ex-ocultista aí, brasileiro, que ele disse que ele chegou num alto nível lá, e ele teve que fazer um ritual em que ele colocava bilhas de aço no ombro e na base da coluna. E quando ele colocava o polegar nesses 2 lugares, assim, um polegar aqui e o outro na coluna, e invocava a entidade tomava posse dele, ele falou, eu espancava 10 pessoas sozinho. Aí eu falei, cara, que semelhante ao que ele fez isso na África, eu acho. Semelhante ao que o cara diz que fizeram nos Estados Unidos, só com um requinte mais tecnológico, né? Dos implantes dando forças excepcionais pro cara, envolvendo o mundo espiritual também, né?
Ele falou que pulava 3 metros de altura, batia e ficava com uma força descomunal quando ele incorporava esse ser lá. Então eu falei, caraca, aí eu me lembrei de um italiano que a gente já comentou aqui, que é o Leo Zagami, falando que a magia é a mais antiga arma de guerra que existe, né? Você fazer um feitiço contra alguém, né? Eu falei, caraca, será que os caras realmente usam isso no exército? Será, Parece que sim, né? Porque você pensa assim, cara, espionar alguém. Se realmente o cara conseguir sair do corpo e fazer uma projeção astral, pô, é maravilhoso. Sem risco nenhum. Você vai na reunião secreta lá, observa tudo, vai embora e ninguém ficou sabendo, né? Então, um dos caras que participava do projeto Stargate, você tinha o Ingo Swann, que a gente já mostrou ali, que esse cara não era militar, era civil, mas você tinha os militares, que é o Joseph McMonagall e também o Major Ed Dames, né? Como eu falei pra vocês, né? O Major Ed Dames, por exemplo, no filme Os Homens que Encaravam Cabras é o Kevin Spacey, que ele tem uma franjinha, um cabelo lisinho, a franjinha caída. Esse cara é assim até hoje. Esses caras, quando você vê a história real deles, você fala, meu irmão, esses caras conseguem fazer coisas que realmente são impressionantes e servem muito no meio militar, porque o Major Ed Dames, o Joseph McMonagall não, mas o Major Ed Dames é rico pra caramba, porque ele pegou essas técnicas e hoje ele ensina. Ele se aposentou do exército e ele ensina pro cara usar na vida pessoal dele. Ele falou que ele descobriu a esposa dele assim, ele encontrou a esposa assim. Porra. Ele sentou, fez o remote viewing e o comando, ou o prompt, né? É como se fosse um prompt de inteligência artificial. O prompt era: qual mulher viva hoje no planeta é a minha esposa ideal? Aí ele recebeu ali num papelzinho, como se fosse uma psicografia, né? O nome da mulher, o nome da cidade e o país. Foi na Polônia. O cara foi lá na Polônia caçar a mulher, foi atrás dela, conheceu e casou com ela. Ele fez assim. Esse cara mora na ilha de Maui, numa mansão gigantesca. Acho que ele tem um bunker lá também. Sei. Ele ficou rico ensinando essas paradas. E o que ele diz? Eu não vi a prova disso. Ele falou, cara, a gente ganhava na loteria isso. Usando essa parada. Eles iam pra Las Vegas, ganhavam tudo, dava maior prejuízo nos cassinos. Aí depois tomavam um pau desse cara. Pô. Então eles falavam que uma vez por ano eles se reuniam, iam pra Las Vegas e usavam a parada só pra ganhar tudo, maluco. E aí, o interessante é ele explicando como é que ele faz pra descobrir os números que vão sair na parada. Então. Porque ele disse que você descobrir número nesse remote viewing é difícil, porque ele falou que no mundo espiritual o número é uma coisa abstrata, não é físico. Sim. Então ele tem que fazer uma tabelinha de equivalência de cada número para uma cor. Então, em vez de vir a resposta número 5 ou 9, vem amarelo, vermelho, azul e verde. Aí ele traduz por número e descobre qual o número. Aí você fala, cara, muita loucura isso, né? O Joseph McMonagall, ele até hoje faz esses exercícios e ele diz que ele já espionou várias vezes os caras em reuniões secretas fazendo isso. Ele falou que deram uma missão para ele, que era para ele espionar documentos dentro de um cofre, acho que na Rússia. Um cofre que é totalmente protegido, que a parede é mais de 1 metro de aço. E ele falou que mesmo fora do corpo, ele teve muita dificuldade de conseguir passar pela parede, a alma dele, né? Aí o entrevistador, isso ele falou no podcast do Sean Ryan. Sean Ryan era um ex-agente da CIA que tem um podcast maneiraço, que é o Sean Ryan Podcast. Pra quem quiser assistir, entrevista com Joseph McMonagall. E aí o cara falou, mas por que você acha que, você tava em espírito, por que foi difícil passar numa parede só porque era de chumbo? Ele falou que não é por causa do material chumbo, é porque é o decreto que é feito sobre o sigilo daquilo. Isso aqui é proibido você passar, como se tivesse um decreto no mundo espiritual, que existe uma regra dizendo uma autoridade dizendo que não pode. Ele falava que foi difícil, parecia que a pele dele tá rasgando, assim, a sensação que ele teve. Às vezes a gente pensa em guerra, a gente pensa assim em bomba atômica, né? Mas a parte espiritual é um componente vital, fundamental nessa conversa também, né? A gente vê muito isso, a história do Stranger Things é interessante porque, acho que ano que vem já, né? Tá vindo a próxima temporada, né? Aí deve ser a última. É a final. Stranger Things é completamente baseado numa história real, entre aspas, né?
Porque a Bíblia do Stranger Things, inclusive se a galera conseguir achar, isso é legal. Se você botar Stranger Things Bible, você vai achar um documento em PDF, que é o documento original que eles fizeram o pitch pros estúdios, né? O que é. Que explica. E que é sensacional. Não sei se você já viu, se você quiser dar uma olhada depois, é incrível. É mesmo? Porque eles mostram, assim, as referências, né? Aí tem ET, do Steven Spielberg, tem Poltergeist, eles vão mostrando até cenas, assim, você vê cenas muito parecidas da história do celeirozinho, né? Do lugarzinho onde o Will se escondia. Então é muito maneiro pra quem ama, né? A cultura nerd anos 80. E o nome do projeto não é que eles apresentaram para os estúdios, não é Stranger Things, é Montauk. Não era Stranger Things o nome. Porque Montauk é um projeto teórico. Olha lá, ó. Olha que interessante. Essa é a bibliazinha. E era pra chamar Montauk. Montauk era o nome. Né? Montauk é o nome de um lugar que é a pontinha da ilha de Long Island, lá em Nova York, que é o ponto mais a leste dos Estados Unidos. Então ali, o que os americanos fizeram? Botaram uma antena gigante para monitorar, ver se não estava vindo nenhum alemão atacar os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então em Montauk ali tem uma base, e essa base ela foi transformada num centro de pesquisa do Departamento de Energia. E aí quem se lembra do episódio inicial de Stranger Things, tudo acontece no Departamento de Energia, né? E aí você fala, pô, o que tem a ver Departamento de Energia com paranormalidade? Mas o Montauk era isso. Porque o que eles fizeram? Essa antena que tinha lá na ponta da ilha, eles ligavam tipo 5 da tarde para espionar e fazer pesquisa. E o delegado começou a perceber que 5 da tarde começava a ter um monte de crime. De nego maluco na rua, fazendo besteira. E aí os caras começaram a tentar pesquisar por que era aquele horário. E descobriram que a antena ligada influenciava o comportamento da galera no redor. Isso tá no filme, no livro, que é o livro original, que é Montauk Experiences in Time, Experiências no Tempo, que é do Peter Moon e um outro cara. Esse livro é a maior loucura que existe, mas é o que eles se basearam para fazer Stranger Things. E aí qual que é a ideia? Esse cara começou a investigar por que estava tendo crime, e aí o que ele fez? O maluco era engenheiro, ele botou em cima do carro dele uma antena com receptor, e ele tava vendo onde o sinal tava mais forte. Então ele foi andando pela ilha, foi andando, e aí ele foi indo, pô, tá aumentando, e ele chegou nessa base. Ele falou, cara, tá aqui. Alguém tá fazendo alguma parada aí que tá influenciando o comportamento da galera. E aí ele começa a investigar e ele descobre que, segundo ele, um dos maiores gênios da história da humanidade, que é o John von Neumann, que trabalhou, acho que no Projeto Manhattan também, o John von Neumann estava trabalhando lá, a antena, no projeto. O que eles descobriram? Eles estavam fazendo... É como se o Projeto Montauk fosse o Projeto Filadélfia 2.0. Lembra do Projeto Filadélfia? Sim. Que eles tentaram... Na verdade, o que eles tentaram fazer? Eles pegaram um navio... Segundo, é meio lenda isso, né? Eles pegaram um navio e eles tentaram, através de ondas eletromagnéticas, fazer o navio ficar invisível. Fazer um cloaking, né? Que chama em inglês, né? Ficar como se fosse... E ele teria aparecido... Aí ele sumiu e apareceu em outro lugar, né? Em outra época, não foi? E eu acho que foi na mesma época. Foi na mesma época? Em outra época já é aquela série O Cavalo de Troia, né? Que é maneiro pra caramba, né? Do JJ Benítez, né? Pra quem gosta desses assuntos. Só que ele apareceu em outro lugar e alguns dos tripulantes estavam fundidos, misturados dentro da ferragem, né? com a estrutura. Os caras estavam só pedaço do corpo, né? Então, dizem que essa pesquisa, eles continuaram aí em Montauk. Só que o que eles estavam fazendo? Eles tinham, segundo eles, tinham uma cadeira chamada Montauk Chair, que eles conectavam a mente do cara nessa antena, e o cara que era um paranormal usava a antena para espionar os Estados Unidos inteiro. Tipo, aumentava a capacidade, tipo o Dr. Xavier, né? Sei. Aumentava a capacidade, só que falaram que fritaram o cérebro do maluco. O maluco ficou todo cheio de sequela depois, né? E aí, o que acontece? Eles começaram a usar a antena para conseguir espionar os russos espiritualmente, né? Ou através da paranormalidade. Só que nessa, que na verdade é um cara, eu esqueci o nome dele, tem um... o livro é do Peter Nichols e Peter Nichols e não sei que lá, Moon. Esse Peter Nichols cita o nome do cara, que é a Eleven original. Sei.
que esse cara era o grande paranormal que fazia as pesquisas ali no Montauk. E aí ele tava na projeção astral espionando um general russo. Só que na hora que ele tava espionando, ele encontrou com um monstro. Que no Montauk é o Montauk Monster, mas no Stranger Things é o Demogorgon. É. Entendeu? E aí, o que acontece? Esse monstro viu o cara no plano astral. E falou, pô, o que você tá fazendo aí? Aí o cara viu o monstro, ficou desesperado e voltou pro corpo, fugiu. Só que o monstro veio atrás. O livro, Montauk Project, tem foto do monstro. Você fala, não é possível, né? É tipo essa cena da antena, e você vê um vulto de uma silhueta assim. Ah. E atormentou a galera na ilha durante vários anos. Tipo, pô, vocês liberaram a entidade aí na parada, entendeu? Então, Godzilla. assim, a história é louca pra caramba. E é por isso que eu gosto de Stranger Things, né? Porque a galera olha e fala, pô, maneiro, né? Uma historinha de ficção. Eu falo, cara, tem um fundo aí, tem um fundinho aí, né? Eu não sei exatamente o que tem, mas tem um fundinho aí.